Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Atos 2, no versículo 38 e 39, que diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia, Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, Pedro que outrora era um pescador. Aleluia, Jesus. Então o Senhor chamou Pedro e disse para ele agora que ele iria pregar para o povo de Israel, para aquele povo, o povo mesmo de Israel. Não seria os gentios, mas seria o povo mesmo de Israel. As ovelhas perdidas de Israel. E nesse tempo, Pedro, ele começa a dizer então que o primeiro sentido que o Senhor nos dá a respeito de que quando a gente se converte, é que nós temos que nos arrepender das coisas que nós fazíamos, porque a partir de agora você se torna uma nova criatura. E você sendo uma nova criatura, tudo vai mudar na sua vida. Você não vai ter desejo mais pelas coisas que outrora você fazia. Porque se você permanecer, aleluia, Jesus, nas coisas que você fazia no passado e essas coisas ainda estão na sua vida, é porque não existe ainda uma transformação verdadeira. Você ouve falar de Deus, você lê até a palavra, você conhece a palavra, mas você não tem aquela intimidade para com o nosso Jesus. Porque quando, irmãos, a gente teme a Deus, a gente começa a fazer o que é certo. E quando a gente começa a fazer o que é certo, a gente se aproxima de Jesus. Então Pedro começa a falar: arrependei-vos dos vossos pecados, porque Deus tem promessa para vocês e para os filhos de vocês. E a maior promessa que o Senhor tem para mim e tem para você é a nossa salvação. Ele tem promessas materiais? Tem sim, porque o Senhor ele é fiel e ele conhece o coração de cada um de nós. Aquele, aleluia, Jesus, que não tem aquela ganância, aleluia, Jesus, pelas coisas materiais, aí ele tem prazer, aleluia, Jesus, de abençoar essas pessoas. Porque quando a gente almeja muito algo, o Senhor ele diz para mim, diz para você: busca primeiro a minha face. Aí eu vou atender o teu pedido. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, tem pessoas, aleluia, Jesus, que o Senhor vê o coração e não almeja, aleluia, Jesus, por coisas materiais. E é onde que ele abençoa. É igual quando você está procurando uma varoa. Você fica orando pela varoa, pelo varão, ele nunca vem, você fica questionando ao Senhor. Aí o Senhor diz para você assim, ó: busca primeiro a minha face. Me ame primeiro, porque eu já te amo, porque eu morri por você. E o mais eu vou te dar. Então o Senhor quer o quê? Ele quer primeiro que você se arrependa das coisas erradas, que você se fortaleça nele, que você busque a face dele verdadeiramente, aleluia, Jesus.
Aí sim ele vai sim cumprir com todas as promessas que ele tem para a tua vida e para a tua descendência, assim como o Senhor prometeu para Davi que iriam dominar reis em Judá, da descendência de Davi, e que muitos e muitos reis viriam de Davi. Aleluia, Jesus. Sendo que Davi é de uma tribo, aleluia, Jesus, que não tinha reis. Então os reis começaram a surgir através do rei Davi. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor se agradou porque Davi era segundo o coração de Deus. Aleluia, Jesus. E aí sim, através de Davi, o Senhor falou que virias muitos reis da descendência, aleluia, Jesus, de Davi, pessoas importantes. Daniel era da tribo de Judá, o Daniel da cova dos leões. E então a gente vê muitas pessoas, aleluia, Jesus. Mas essa é a promessa. A promessa diz que o Senhor tem para a minha e para a tua vida, de salvar a nós e a nossa geração. Mas é necessário, irmãos, é necessário que essa palavra de arrependimento, a palavra de gratidão, a palavra de obediência, ela seja passada para os teus filhos. Aleluia, Jesus. Porque o que aconteceu, irmãos? Quando o povo de Israel, aleluia, Jesus, tinha